Bom, eu sou Nelson Amerschlack, eu sou hematologista aqui do Hospital Israelita Albert Einstein e vou falar um pouquinho sobre linfoma de Hodgkin. Bom, linfoma de Hodgkin tem esse nome porque foi descoberta por um indivíduo chamado Thomas Hodgkin e é uma doença interessante porque, do ponto de vista clínico, como todo linfoma, ela se caracteriza por um aumento de gânglios. Gânglios são, nós temos tanto aqueles que podemos avaliar no exame clínico, como aqueles que nós vamos avaliar através de exames de imagem, ultrassom, raio-x, tomografia, PET scan, ressonância magnética. E o linfoma de Hodgkin, ele tem uma confirmação diagnóstica através de uma biópsia, e nessa biópsia nós vamos avaliar a infiltração linfocitária e particularmente um tipo de célula que tem uma carinha de coruja e chama célula de Reed-Steinberg. E uma vez feito o diagnóstico morfológico, ele é confirmado através do exame imunistoquímico, que caracteriza estas células imunistoquimicamente. Uma vez feito o diagnóstico, a segunda parte e mais importante é saber em que estágio o paciente tem. Nós chamamos essa fase de estadiamento. Isso é feito normalmente através de um exame de imagem. Hoje em dia o preferido é o PET scan ou PET-CT, que é um exame que vai nos propiciar estabelecer se esse indivíduo precisa, inclusive, de um exame posterior, caso ele seja de um estadio maior do que o estadio 2, também o exame de medula. E esse estadiamento, basicamente, nós o classificamos com base no fato de ele ter só uma cadeia ganglionar acometida, duas cadeias ganglionares estando acima do diafragma, ou se o paciente tem gânglios em duas porções do corpo separadas pelo diafragma, e estadio 4 se ele tem a doença generalizada. Esses pacientes, uma vez estadiados, eles são tratados. O tratamento mais comum utilizado no Brasil é um esquema formado por 4 quimioterápicos que se chama ABVD, que é a adriamicina, a bleomicina, a vinblastina e a dacarbazina. E com esse esquema de tratamento, normalmente nós modulamos em função do estadiamento. Então, pacientes que têm estadio 2, eles vão utilizar em torno de 2 a 4 esquemas de ABVD, enquanto pacientes de estádio 1 poderiam, inclusive, receber exclusivamente radioterapia. E aqueles pacientes com estádio 3 ou 4, eles são, então, submetidos a 6 a 8 ciclos de ABVD. Com esse tipo de tratamento, 75% até 85% dos pacientes são curados. É uma doença com alta chance de cura, mas infelizmente uma pequena percentagem deles, que vai em torno de 15% a 25% desses pacientes, eles são refratários ou recidivos. Então, na recidiva ou na refratariedade, a primeira abordagem é se fazer o que nós chamamos de um esquema de resgate. Existem vários esquemas de resgate, mas os mais utilizados é o esquema ICE e o esquema DAP, seguido de um autotransplante. Mesmo assim, nós conseguimos ainda tratar e curar cerca de 40% a 50% dos pacientes submetidos a esse resgate e ao autotransplante. No entanto, alguns pacientes são refratários
E esses pacientes refratários podem ou fazer outros esquemas de quimioterapia, o mais comum é a gencitabina, ou nós temos recentemente aprovado no Brasil o brentuximab vedotin, que é um anticorpo anti-CD30, e esse anticorpo anti-CD30 é capaz, então, de levar esses indivíduos à remissão, e escolhemos então fazer um transplante alogênico nesses pacientes, geralmente um transplante alogênico de intensidade reduzida. Existem também drogas novas, recentemente foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos uma droga anti-PD1, que é o nivolumab, para resgatar pacientes com Hodgkin refratário. Então, hoje nós temos um arsenal para praticamente curar a grande maioria, ou sei lá, quase a totalidade dos pacientes com Hodgkin, e ficando aqueles que não conseguiram ser resgatados com nenhum desses tratamentos, para ainda assim serem tratados em uma tentativa de cura através de estudos clínicos. Existem ainda hoje, a gente pode dizer, muita pesquisa nessa área, como por exemplo, utilizar o brentuximab junto com quimioterapia na primeira linha, utilizar o brentuximab na segunda linha antes do transplante autólogo, a utilização do brentuximab de manutenção, a utilização do brentuximab junto com o nivolumab e assim vai. Acredito que provavelmente o Hodgkin vai fazer parte, ou já faz parte, de uma das doenças que tiveram um avanço enorme no seu tratamento junto com outras doenças que do ano 2000 para cá, na hematologia se observou uma revolução com novos remédios e novas chances de curar nossos pacientes.